Boa tarde, gente. Hoje nós vamos ter aula de português, a continuação daqueles textos que nós vimos no começo da aula, o menino que descobriu as palavras e a escola do Marcelo. Então vamos dar continuidade com o quesito 15. Vocês vão ler aí o começo, vocês vão ver que é uma continuação do texto. Tudo que vocês responderem está no texto. Então, o número 15, vou começar a ler e vou explicar para vocês. Vejamos as frases do texto. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. Tem a primeira coluna, número 1, e o número 1 embaixo, a Aninha ainda está no pré. A segunda coluna, número 2, a escola, a Cata, o Beto, eu, Aninha, para e a vamos juntos. Número 2, o nu está Aninha, pré ainda. Quais das frases acima tem sentido? As da primeira ou da segunda coluna. Por quê? Você vai responder. Se você acha que a primeira coluna tem sentido mais do que a segunda, você coloca, responde aí embaixo. E por que é que ela tem sentido? Você pode perceber que as palavras estão misturadas. Então, quando estão as palavras misturadas, não vai fazer sentido. Então, o que você vai responder aí embaixo. Tá bom? Número 16. Pense em 2 sentimentos e escreva frases que expressem cada um deles. Faça um emprego adequado dos sinais de pontuação. Depois justifique as escolhas para o professor e colegas. Então, como isso não é possível, você pode mandar para mim ou você pode fazer e se tiver dúvida, manda para mim pelo Zap. O sentimento, você vai escolher qualquer um dos sentimentos que você acha melhor. Amor, saudade, tristeza, alegria, sofrimento. Isso são sentimentos que você tem. Raiva. Então, você vai escolher 2 sentimentos e fazer uma frase em relação a esse sentimento. Escreve um sentimento de um lado e a frase do outro lado, em relação ao sentimento. Tá bom? Número 17. Leia o texto com atenção e depois responda a questão a seguir. Autobiografia de Elva Funari. Eu coloquei aí, ó. Elva Funari era uma ilustradora e escritora. Então, ela escreveu esse texto. Eu sou uma pessoa assim. Adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que sempre acabam bem no final. Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas. Miniaturas, caixinhas, passarinhos de madeira e cerâmica. Faço coleção de pedras. Toda vez que vou viajar, trago umas pedrinhas, às vezes até pedronas, coisas que dá um pouco de trabalho para carregar. Adoro doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa, adoro inventar histórias. Também tenho um montão de implicâncias. Sapato apertado, tomar banho gelado, ter que pegar fila no banco, abacaxi. Mas o que eu mais implico é que me acordem cedo, principalmente pelo telefone. Coisas que eu gostaria de aprender e fazer. Tocar piano e fazer crochê. A intenção comunicativa desse texto é descrever as obras de uma escritora, ensinar a fazer livros infantis, narrar fatos da vida do próprio autor ou divertir o leitor com uma história. Qual dessas 4 alternativas você vai marcar? Você vai ler o texto e vai marcar uma dessas alternativas que você acha qual é a intenção comunicativa do texto. Quer dizer, o que é que o texto está passando para você? Qual é a intenção do texto? O que é que o texto está contando para você? O que é que você achou do texto?
Então, você vai colocar a resposta em uma dessas 4 alternativas. Uma só é verdadeira. Quando ele fala autobiografia, o que é uma autobiografia? Autobiografia é a pessoa escrever sobre a própria pessoa. É eu escrever sobre mim. É eu contar sobre a minha vida. Falar sobre mim. O que é que eu gosto, o que é que eu faço, como é que eu me relaciono com as pessoas, o que é que eu não gosto, o que é que eu gosto de comer, onde eu gosto de passear. Tudo sobre mim se chama autobiografia. Então, eu estou escrevendo sobre mim. Então, foi o que a autora fez aí. Ela escreveu sobre a vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Entenderam? Então, a comunicação desse texto, ele está expressando o quê? Então, você vai ler as alternativas e vai marcar. Você pode ler mais de uma vez para entender. Não precisa ler uma vez só, não. Texto a gente lê mais de uma vez. Então, vamos para outra próxima. Vamos escrever uma autobiografia. Planejar. Converse com o professor, com o colega sobre as perguntas. Você não precisa fazer isso, como você está fazendo só. Então, você vai ver cada alternativa dessa e vai escrever alguma coisa sobre você. Você vai fazer sua autobiografia, tá? O que você sabe sobre você. Você sabe onde e quando você nasceu. Quem são seus pais. Quando você foi à escola pela primeira vez. Em qual escola foi. Já estudou quantas escolas? Em qual série você está hoje? Quais foram as melhores coisas que aconteceram com você? Quais as coisas ruins? O que você mais gosta e o que você detesta? Quem são seus amigos? Quem são seus sonhos? Então, tudo isso aí você vai escrever como se fosse uma redação. Você vai escrever tudo sobre você, como se você estivesse fazendo um diário. Eu sou assim. Um diário você vai escrever o que você fez durante o dia. A autobiografia é você escrever sobre você, é você falar sobre você. Contar a sua história, tá bom? Então, é diferente. O diário você vai colocar o que você fez durante o dia. Os acontecimentos que você passou naquele dia. E a autobiografia é você falar sobre você. Você vai escrever tudo aí, tá bom? Autobiografia. Então, vamos para a próxima página, que é a página 11. Só um minuto. Página 11. Vamos revisar. Vamos reler e revisar o texto que escrevemos ontem. Ontem que ele fala é porque foi um dia anterior, mas o que vocês vão fazer é hoje mesmo, então vamos revisar. Peça a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigir e aprimorar. Veja a necessidade de possíveis cortes, acréscimos. Isso aí não importa. Vamos para a segunda, para o número 2. Veja as palavras abaixo e coloque-as no quadro de acordo com o texto a que pertence. Você vai ver aí várias palavras: escola, gaiola, gato, professora, amor, palhaço, tristeza, doença, caderno, folia, cidade, desconhecidas, festa, carinho, alegria e pobreza. Então, a primeira coluna tem aqui, ó, palavra do texto, a escola de Marcelo. Você vai ver essas palavras, vai ver no texto, vai procurar no texto a escola do Marcelo e vai ver quais palavras, dessas palavras que estão aí em cima, quais delas está no texto. E vai escrever aí nesse lado da escola do Marcelo. Do outro lado, o menino que descobriu as palavras. Você vai ver quais palavras está lá no texto e escrever aí embaixo. Entenderam? Se houver alguma dúvida, mande para mim, pelo zap. Número 3. Coloque o nome correto do texto de acordo com a informação sobre ele. O texto, você vai colocar o nome. E tem 2 informações aí embaixo. Fala de maneira poética sobre um menino que descobriu muitas palavras. Da segunda parte. Narra a história de uma turma e sua professora em uma aula na escola. Então, qual dos 2 se encaixa melhor o texto
o título do texto. Você vai colocar aí qual é o texto de acordo com as suas informações. Leia, você vai saber que é muito fácil. Número 4. Utilize o segundo código T1 para aspecto do texto 1. O menino que descobriu as palavras. T2 para aspectos do texto 2, a escola de Marcelo. Quer dizer, aspectos são as características que está lá no texto. Veja só, tem a finalidade de narrar uma história. Qual dos dois está narrando uma história? É a escola do Marcelo ou o menino que descobriu as palavras? Qual dos dois é uma narração, é contando uma história? Veja que um é um conto e o outro é um poema. Qual dos dois é poema? Qual dos dois é o conto? Então, se é o conto, está narrando uma história, não é? Então, apresenta versos e rimas e estrofes. Qual dos dois apresenta versos, rimas e estrofe? É o menino que descobriu as palavras ou é a escola do Marcelo? Então, você vai colocar aí, ó, cada característica do texto, cada aspecto do texto. Você vai colocar T1 ou T2, que é o texto 1 ou texto 2. Não tem erro. Muito fácil. Aqui, qual é a diferença? Aí tem assim, o menino que descobriu as palavras e a escola do Marcelo. 2 colunas. Qual é a finalidade do texto? O menino que descobriu as palavras. O que é finalidade? Para que serve o texto? O menino que descobriu as palavras é o quê? Esse texto serve para quê? Para contar a história dos bichinhos, dos animais, para contar a história de uma escola, de um menino que estudava nessa escola, para contar a história de um poema de sentimentos, que revela os sentimentos da criança, da pessoa. O que é que está falando sobre o texto? O que é que o texto fala? Isso aí é a finalidade. Para que serve o texto? O gênero textual é um conto ou é um poema? Um dos dois você vai escolher. Qual dos dois é o conto? Qual dos dois é o poema? A estrutura. O que é a estrutura? A estrutura você vai falar se o texto é falado ou se o texto é escrito. Quando o texto é falado, o texto está contando a história de alguém, contando a história de alguma coisa. Quando o texto é escrito, ele só está narrando, só está falando sobre, tipo o poema. Ele está só escrevendo. Ele não está contando uma história. Ele está citando coisas, citando palavras, citando versos. Tá? Então, a estrutura é isso. Um é falado e o outro é escrito. Você vai ver qual dos dois é assim. Tá bom? Essa é a página 11 e a gente por hoje terminou essa parte, a página 10 e a página 11. Todo comentário aí é sobre o texto, a escola do Marcelo e o menino que descobriu as palavras. Então, vocês vão ler e vai descobrir, vai fazer toda a atividade relacionada a isso. Tá bom? Boa tarde para vocês e boa sorte.